Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando e a história que eu vou contar hoje é a história do Taekwondo. Essa arte marcial coreana que é muito praticada ao redor do mundo todo, muito conhecida, não só por ser uma arte marcial olímpica, mas também por ser uma arte marcial que ganha vários adeptos a cada dia. Inclusive faz também parte do treinamento dos militares da Coreia. Bom, o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Tekken vs Street Fighter e o personagem que eu vou estar utilizando é o Hwoarang, que é o personagem que representa o Taekwondo dentro desse jogo. A gente tem outros personagens também que representam o Taekwondo no mundo dos games. Os mais conhecidos ficam para os dois lutadores da Tekken, que é o Baek e o Hwoarang. E no The King of Fighters a gente tem o King, né? Que é outro lutador que representa muito bem, inclusive. Eu gosto mais até do King, mas eu já usei o The King of Fighters para contar a história do Aikido e do Muay Thai também. Então eu resolvi trazer esse jogo para contar a história do Taekwondo. Então vamos deixar o gameplay rolando de fundo e vamos para o que interessa, que é a história da arte marcial Taekwondo. Bom, o Taekwondo é uma arte marcial milenar, então ela remonta a mais de 2.000 anos atrás, o que é algo que fica complicado de nós darmos certezas de muitos dos acontecimentos, já que a gente conta apenas com alguns documentos que foram deixados até preservados, né, até o dia de hoje. É claro que quando a gente fala de algo que é muito antigo, a gente tem que levar em consideração que aconteceram guerras, conflitos, que aconteceram catástrofes naturais e tudo isso coopera para que os documentos se percam. Inclusive pessoas, né, que têm informações importantes, pessoas morrem, então a informação muitas das vezes morre sem ser repassada, né? Então a gente acaba tendo poucas informações sobre a arte marcial. Mas na Coreia se acharam vários indícios que comprovam a existência e a prática do Taekwondo já há muitos anos atrás. Em uma caverna, alguns historiadores encontraram algumas gravuras que podem ser definidas como a arte marcial praticada na época. Inclusive, alguns dos movimentos nessas gravuras são movimentos de alguns dos golpes que são utilizados no Taekwondo. Então, acredita-se que essas gravuras tenham sido feitas por moradores locais ali da região na caverna, esboçando aquilo que eles estavam treinando, né? Bom, já no ano de 670 a.C., a Coreia era dividida em 3 reinos: Silla, Goguryeo e Baek-ja. Silla era a menor de todas e ela era constantemente atacada e saqueada pelos próprios vizinhos. É mais ou menos parecido com o que aconteceu lá no Japão, né? A gente tinha uma divisão e Okinawa era sempre bem atacada também, então eles tiveram que fazer aí algo para se defender, né? E o pior foi no Japão, porque o rei proibiu que os moradores utilizassem a arma, né? Por causa que foi na época daquela chamada Era Dourada, onde o fluxo de mercadorias estava bem grande no país, né? Então o rei quis ser bem diplomático, né? E deixou que dentro da ilha, ali onde ele governava, não fosse permitido o uso de armas. Mas aí já é outra história. Se você quiser saber mais, acessa o vídeo da história do Karatê, eu conto bastante sobre isso aí. Bom, devido a isso, durante o reinado de Xin Wang, alguns jovens militares criaram um grupo que foi chamado de Hwarang-do. Eles treinavam, é claro, além dos movimentos de soco e chute, eles desenvolveram habilidades de combate com a lança, arco e flecha, espada, e eles praticavam também muita disciplina ligada ao mental e ao espiritual, como meditação, leitura, atividades que ajudassem o equilíbrio, entre outras coisas que faziam bem não só ao físico, mas também à mente.
Antigamente, a arte marcial não era conhecida como Taekwondo, e sim como Sobak. E pelos coreanos, ela não era tratada somente como um esporte, mas como arte marcial de alto valor e prestígio social. Porém, o desenvolvimento e a história dessa arte marcial passou por muitos altos e baixos, levando em consideração uma das coisas que ao mesmo tempo cooperaram e atrapalharam, que foi a questão do Japão ter tido domínio sobre a Coreia durante 36 anos. Antes desse período, a prática do Taekwondo era constante, mas os japoneses proibiram a prática da arte marcial em 1905 e eles incluíram o karatê como parte das atividades dos coreanos. Isso, claro, foi um tratado que ocorreu que dava ao Japão os direitos diplomáticos do país. Apesar de tudo, o esporte era praticado escondido, em alguns lugares longes, em templos e regiões conhecidas somente pelos habitantes locais. Eu digo que a questão dos japoneses terem dominado a Coreia e proibido a prática do Taekwondo e inserido a prática do Karatê foi ao mesmo tempo trouxe um malefício, mas trouxe um benefício, porque o Karatê influenciou em muitos estilos do Taekwondo. Inclusive eu vou falar sobre algum deles daqui a pouco. Bom, então as pessoas continuavam praticando, né? E o Taekwondo começou a ganhar força dentro daquele grupo, que era um grupo que treinava escondido, e eles começaram a desenvolver vários movimentos, várias coisas, e com a influência do Karatê, eles começaram a criar alguns estilos que eles iam, treinavam, depois eles se encontravam em outros locais e desenvolviam suas técnicas. Alguns anos depois chegou a Segunda Guerra Mundial, e com a Segunda Guerra Mundial todos sabem que o Japão foi derrotado. E com a derrota do Japão, todos voltaram a treinar abertamente, né? O Taekwondo, o Japão desocupou a Coreia e todos começaram a treinar muito mais a arte marcial, que foi ganhando mais e mais adeptos a cada dia. Mas foi somente 10 anos depois, quando a Coreia já estava dividida, graças ao conhecido general Choi Hong-hikwan, que em 22 de março ele fundou o Taekwondo ITF, ou International Taekwondo Federation. E após a fundação do ITF, vários professores foram enviados a diversas partes do mundo para divulgação e inserção do Taekwondo mundo afora. Choi também foi muito importante para o Taekwondo, porque ele criou 24 diferentes tipos de katas, que são mais conhecidos como Ryong ou Tui. Alguns anos depois, em 1970, o general Choi passou por vários problemas políticos que levaram a ele a se exilar e se mudar para o Canadá. Lá ele formou a WTF, que é conhecida como World Taekwondo Federation, e foram criadas novas regras e novas técnicas com ênfase nas competições olímpicas. Eu tive a oportunidade, quando eu era criança, de treinar Taekwondo. Eu treinei o estilo WTF com o professor Fábio Goulart. E alguns anos depois eu treinei o ITF, e existem muitas diferenças entre os dois. Praticamente o WTF se volta totalmente para a competição, aquele Taekwondo que você vê nas Olimpíadas. Já o ITF usa mais as mãos e também se pratica bastante kata. Bom, eu não sou nenhum expert, eu acho que na verdade quando eu tinha 5 anos só, um ano, 5 ou 6, eu nem me lembro direito. Mas depois, mais velho, eu pratiquei o ITF. Eu particularmente gosto mais do estilo ITF, que é mais agressivo, né? Mas tem quem gosta mais do WTF. Em 1980, o Taekwondo se tornou modalidade oficial de competição, sendo incluído nos Jogos Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos, e o Taekwondo também é o esporte oficial, como eu já comentei, dos militares. Então todo jovem militar é obrigado a treinar Taekwondo, algo muito interessante que valoriza a cultura e a história do país, né? Diferente do Brasil, que introduziu o Karatê nos treinamentos militares, mas isso é um assunto tópico, né? Porque, olha,
eu não sei porque o brasileiro desvaloriza tanto aquilo que ele tem. Bom, vamos falar um pouco sobre os estilos de Taekwondo, que são vários. Começando por Chung Do Kwan, Mu Do Kwan, Yun Mo Kwan, Shang Mo Kwan, Song Mo Kwan, O Do Kwan, Ji Do Kwan. Logo que Kwan significa família ou casarão. Então, todos os estilos têm que ter a palavra Kwan no nome. Uma coisa que vale ressaltar aqui também é que a Coreia tem outras artes marciais, além do Taekwondo e do Hapkido. Mas o que mais ficou conhecido foram essas duas artes marciais. Existe uma arte marcial muito praticada na Coreia, era muito praticada na Coreia, né? Antigamente, que é chamada de Sisereum. É uma arte marcial que ela é tipo uma arte marcial de grappling, né? É mais agarrar. É tipo wrestling, né? Greco-romano, luta livre. Uma arte marcial muito efetiva. Eu já vi algumas lutas e, cara, posso falar pra vocês que é show, né? Vai muito além só de Taekwondo. A Coreia tem muitas outras artes marciais. Bem bacana mesmo. E outra arte marcial que eu esqueci de comentar aqui também é o Taekyeon. Taekyeon, né? É bem parecido com Taekwondo, né? Mas é Taekyeon, que é uma arte marcial também que existe aproximadamente há 2000 anos e é considerada pela Unesco como um patrimônio cultural imaterial da humanidade. Então, essa é uma arte marcial que também, vamos dizer assim, pode ser que tenha sido também o antecessor aí do Taekwondo. Então, continuando com os estilos, eu vou falar sobre um pouco dos criadores de alguns estilos, que são pessoas que têm muita importância na história da arte marcial. Um deles foi Chung Do Kwan, que foi criada pelo mestre Won Kuk Lee em 1944 e tem ligações diretas com o Karate Shotokan do mestre Gishin Funakoshi. E foi um estilo que ajudou na evolução da própria arte marcial Taekwondo. A gente também tem o Muduki Kwan, que foi criado pelo mestre Wang Ki em 1945 e é o segundo estilo de Taekwondo mais antigo. Depois a gente tem vários outros personagens que criaram outros estilos de Karatê. Se eu for falar de todos vai ficar muito extenso o vídeo. A gente também tem várias federações e organizações. E eu vou citar algumas mais importantes. A gente tem, como eu comentei já, a International Taekwondo Federation. Nós temos a WTF, que é a World Taekwondo Federation. A gente tem a Kukkiwon World Taekwondo Headquarters. A gente tem a Songban Taekwondo Federation. Nós temos a Global Taekwondo Federation. Unified Taekwondo International. Temos a Confederação Brasileira de Taekwondo e a The Korea Taekwondo Association. Bom, as principais competições do Brasil e no mundo são o Campeonato Brasileiro aqui, o Campeonato Brasileiro de Interclubes, a Copa do Brasil, o Grand Slam do Brasil, que é a seletiva nacional, né? E os campeonatos estaduais. Nível mundial a gente tem o Campeonato Mundial, os Jogos Olímpicos e os Jogos Pan-Americanos. O melhor lutador de Taekwondo de todos os tempos foi um sul-coreano, obviamente, Kuk Riven Jong. Ele é considerado o melhor atleta de Taekwondo de todos os tempos e até hoje ele é o único tetracampeão mundial. E ele também conquistou o primeiro lugar nos Jogos Olímpicos de Seul em 1988, quando o Taekwondo ainda não era uma modalidade olímpica e por isso ele não possui uma medalha das Olimpíadas. Aqui no Brasil a gente também tem ótimos lutadores de Taekwondo e eu dou destaque para algum deles, que é a Natália Flavina. Nós temos também o lutador Diogo Silva e o Márcio Venceslau, entre outros. No mundo a gente tem vários lutadores zicas, né, da arte marcial. E algum deles é o Chan Dong-min, da Coreia do Sul. E temos o Hadij Shavadi, que é do Irã. E a lutadora Maria Espinosa, muito conhecida também, do México. A graduação agora eu vou falar um pouquinho. E vou falar uma coisa interessante. Eu tenho um livro aqui em casa de Taekwondo.
sobre a história, né, da arte marcial. E nesse livro as faixas, né, elas vêm com um dizer embaixo, né, sobre o que a faixa significa. E eu vou ler para vocês. Eu achei interessante isso, eu não tinha visto, então eu achei legal. E já com a sequência da graduação, que foi tirada do site da Federação Brasileira, e desse livro também. Bom, primeira faixa, a faixa branca, né, que é chamada de Nono-Gubi, e representa a cor branca, a pessoa é inocente e não tem conhecimento anterior sobre o Taekwondo. A faixa branca é automaticamente recebida quando o aluno entra para uma academia. Depois ele recebe a faixa amarela, oitavo Gubi, a faixa amarela ponta verde, sétimo Gubi, que significa a terra da qual uma planta brota e começa a germinar, enquanto o alicerce do Taekwondo está sendo construído. A faixa verde é o sexto Gubi, e depois você recebe faixa verde ponta azul, que é o quinto Gubi. A cor verde significa que o aluno está se desenvolvendo como um praticante de Taekwondo. A cor de sua faixa é comparada a uma planta em que cresce sua folhagem. Depois vem a faixa azul, quarto Gubi, e a faixa azul ponta vermelha, que é o terceiro Gubi, que significa o céu, através do qual a planta cresce até tornar-se uma árvore frondosa, enquanto o treinamento de Taekwondo progride. Depois vem a faixa vermelha, segundo Gubi, e a faixa vermelha ponta preta, primeiro Gubi, que indica perigo à cor. O praticante é advertido a praticar o controle. A cor vermelha também adverte o oponente a ficar longe. Depois nós temos a faixa preta, né, do primeiro ao nono Dan. O preto é o oposto do branco e significa a maturidade do aluno na arte do Taekwondo. Indica também imunidade ao medo e à escuridão. Bem legal, né, essa significado das faixas aí, interessante. Bom, eu vou falar um pouco agora dos lutadores de MMA, como sempre costumam falar, né, porque são os lutadores que mais ficam expostos representando aí a diferentes tipos de artes marciais, embora seja bem genérico, né, porque eles praticam todas, né, a maioria, né, pratica várias artes marciais, mas muitos levam a bandeira de suas artes marciais do coração, né. E no Taekwondo a gente tem praticantes, né? O cara que mais, vamos dizer assim, defende o Taekwondo dentro dos octógonos, na minha opinião, é o Kung Lee. Ele é um excelente lutador de MMA. Eu não me lembro dele no UFC, mas eu me lembro dele no Strike Force, né? E ele luta pra caramba, cara. Eu gosto, mas eu acho que não vingou muito, não. A gente tem também o Stephan Bonnar, que é um cara, puta, show de bola, mas ele já um pouco mais das antigas. O Dan Hardy. O Dan Hardy é um puta lutador, cara. O que acontece com o Dan Hardy é que, eu não sei, ele é muito oscilante. Ele ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Ele não tem uma constância, mas o cara é guerreiro. E se vocês quiserem ver uma luta legal mesmo, é a do Dan Hardy versus o George St. Pierre. Ele toma uma Kimura. Não sei se foi uma Kimura ou se foi uma americana. Eu acho que foi uma Kimura. Ele toma uma Kimura, cara, e não bate nem a pau. Não bate. O cara é muito guerreiro. Dan Hardy luta muito. Tem o Danny Silver também, um lutador não muito conhecido, mas também muito bom. O Ben Henderson, né? Conhecidíssimo Ben Henderson. Também é praticante de Taekwondo. A gente tem o cara que é mais conhecido, geralmente por quem acompanha MMA há mais tempo, que é o Mirko Filipovic Prokop, né, que foi o cara no Pride, no UFC deu muita queda de rendimento, mas ele também era praticante de Taekwondo. O Anthony Pettis, esse cara luta muito e também pratica Taekwondo. E o cara mais conhecido de todos, né, com certeza, que é o Anderson Silva, que também é praticante. Inclusive esses dias rolou uma polêmica aí dizendo que ele ia competir no Taekwondo. Ele já recebeu uma tweetada embaixo dos lutadores de Taekwondo dizendo que ele não chegava aos pés deles para competir pau a pau, né? Mas é uma polêmicazinha que o Anderson gosta de fazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ficado aí, vamos dizer assim, entendida, né, a história do Taekwondo. Como eu disse, é uma arte marcial que não tem muita informação para dar para vocês a sentido histórico, né? Porque fica uma coisa meio incerta. Mas é legal vocês lerem alguns livros se vocês quiserem uma informação extra. Mas resumidamente, isso é a história do Taekwondo. Então é isso. Não se esqueça de comentar, de curtir, de compartilhar.
E se não está inscrito e gostou, se inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Um forte abraço, fui! It's all or nothing. So pissing me off. Okay, now. Do you have what it takes? Fight! Let the madness begin! The King of Fighters a gente tem o King, né? Que é outro lutador que representa muito bem, inclusive. Eu gosto mais até do King, mas eu já usei o The King of Fighters para contar a história do Aikido e do Muay Thai também. Então eu resolvi trazer esse jogo para contar a história do Taekwondo. Então vamos deixar o gameplay rolando de fundo e vamos para o que interessa, que é a história da arte marcial Taekwondo.
que aconteceram catástrofes naturais, e tudo isso coopera para que os documentos se percam. Inclusive pessoas, né, que têm informações importantes, pessoas morrem, então a informação muitas das vezes morre sem ser repassada, né? Então a gente acaba tendo poucas informações sobre a arte marcial. Mas na Coreia se acharam vários indícios que comprovam a existência e a... Bom, o Taekwondo é uma arte marcial milenar, então ela remonta a mais de 2.000 anos atrás, o que é algo que fica complicado de nós darmos certezas de muitos dos acontecimentos, já que a gente conta apenas com alguns documentos que foram deixados até preservados, né, até o dia de hoje. É claro que quando a gente fala de algo que é muito antigo, a gente tem que levar em consideração que aconteceram guerras, conflitos militares da Coreia. Bom, o gameplay que eu vou deixar rolando de fundo é o gameplay do jogo Tekken vs Street Fighter, e o personagem que eu vou estar utilizando é o Hwoarang, que é o personagem que representa o Taekwondo dentro desse jogo. A gente tem outros personagens também que representam o Taekwondo no mundo dos games. Os mais conhecidos ficam os dois lutadores da Tekken, que é o Baek e o Hwoarang. E no... Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Farias. Hoje é dia de aprender jogando, e a história que eu vou contar hoje é a história do Taekwondo, essa arte marcial coreana que é muito praticada ao redor do mundo todo, muito conhecida, não só por ser uma arte marcial olímpica, mas também por ser uma arte marcial que ganha vários adeptos a cada dia. Inclusive faz também parte do treinamento dos